O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos. E também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos Gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de 1.000 famílias de missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os Gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. Oh, glória, aleluia! É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações, pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos Gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Louvado seja Deus. A paz do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia no texto da nossa reflexão, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 será o texto da nossa partilha esta noite. Enquanto você encontra, eu agradeço a Deus por estar retornando a este altar e poder ser um instrumento da palavra para todos os gideonitas presentes e os online. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Zilmar, juntamente com a missionária Inês, que Deus abençoa. Neles nós também agradecemos pastor Newton dos Santos, o meu pastor, a qual me pastoreia. Sou pastor da sede de Blumenau, e o pastor Newton, juntamente com o pastor Lediel, são os meus mentores e os meus pastores. Uma alegria estar com a minha esposa. Sou casado com ela há 16 anos. Foi ela que me pediu em casamento e eu disse: eu vou orar. 3 segundos depois eu disse, Deus confirmou, e nós estamos casados há 16 anos. Louvado seja Deus. Temos o Alejandro Caleb, de 15 anos, e a Alessa Kelita, de 12 anos. A Alessa Kelita, eu já fiz o voto de Jefité. Aquele que pedir ela em casamento primeiro, eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. Já está no coração. Ore pela nossa casa, ore pela nossa família, todos os meus amigos, vários obreiros ali de Blumenau, CTM Vida, né? Os nossos alunos ali do CTM. Que Deus abençoe a todos que têm orado por nós, os meus pais, inclusive meu pai está ali presente, e a todos os meus irmãos. Mateus capítulo 10. Você está no endereço, diga amém. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode dizer amém? Diz assim a palavra: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e toda sorte de mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu; Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o obreiro do seu salário. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O versículo 16, a primeira parte, nós terminamos, diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Senhor Jesus, nós declaramos fé e confiança no poder deste evangelho. Há poder no teu nome no mundo espiritual agora. A autoridade do teu sangue sobre a atmosfera espiritual desse pavilhão e sobre todos aqueles que estão nos assistindo em casa. Torna cativo o nosso entendimento a esta palavra. Você pode dizer amém? Pode se assentar. Se o Espírito Santo
fosse removido da sua vida, o que mudaria? O que mudaria se o Espírito Santo saísse da sua vida aqui e você voltasse para a sua cidade, você voltasse para a sua casa, para o seu trabalho nessa próxima semana? É verdade que para esta pergunta, talvez todos nós responderíamos dizendo: claro que mudaria tudo. Claro que se o Espírito Santo fosse removido da minha vida, tudo seria alterado no meu jeito de viver. Mas o fato é que essa resposta, ela não é verdadeira para muitos que estão me assistindo aqui. Existem pessoas que, se o Espírito Santo fosse removido de suas vidas, a maneira como ele trata a sua esposa, nada mudaria, porque a forma pela qual ele lida com seu cônjuge, a sua esposa em casa, não é pelo domínio do Espírito. Existem esposas que, se o Espírito fosse removido de suas vidas, nada iria mudar na maneira como você lida com o seu marido, porque a forma como você conversa com ele não é pelo domínio do Espírito. Eu preciso te lembrar que o Espírito saiu de Sansão sem ele perceber. Eu preciso te lembrar que uma igreja carregava o nome de viva, mas ela permanecia morta. Há uma igreja que Jesus está do lado de fora, mas ela permanece com a agenda de igreja inalterada. O que alteraria se o Espírito Santo fosse sacado da sua vida? Existem pessoas que as suas finanças nada mudaria, porque a maneira como ele lida com o seu dinheiro não é segundo o domínio do Espírito. Ele não oferta, ele não dizima, as suas finanças não servem em nada para o reino de Deus. Isso quer dizer que, se o Espírito fosse removido, absolutamente nada mudaria nas suas finanças, nada mudaria na maneira como ele lida com as redes sociais, porque as páginas que ele dá like não é no domínio do Espírito. Existem pregadores que, se o Espírito fosse removido de suas vidas, absolutamente nada alteraria no seu sermão, porque ele prega na arte que aprendeu a pregar, e ele traz as suas informações, ele traz os seus conhecimentos, mas não é no poder do Espírito Santo. Existem cantores que, se o Espírito fosse removido de suas vidas, absolutamente nada alteraria, porque quando ele o faz, ele apenas faz pelo talento da voz, pela técnica desenvolvida, e não pelo domínio e o poder do Espírito Santo. O que mudaria se o Espírito fosse sacado da sua vida? A segunda pergunta: você sabia que existem muitos problemas em que nós vivemos que são alimentados por um coração vazio do Espírito? Você sabia que existem crises internas
Existem crises existenciais, existem crises emocionais, existem problemas que nos afligem, e o que alimenta essas tensões é um coração vazio do Espírito Santo. Existem crises, existem medos, existem inseguranças, existem incertezas, existem pânicos que estão sendo mantidos por uma vida, por uma agenda vazia do Espírito Santo de Deus. Era assim que os discípulos se encontravam após a morte de Jesus. Era assim que os discípulos se viam quando Jesus é sepultado. Os seus corações estavam com medo, os seus corações estavam inseguros, todos eles com crises de futuro, todos eles incertos quanto amanhã, todos eles certos que haviam errado e depositado a confiança em um Messias que não conseguiu se livrar das mãos dos seus algozes. Todo pessimismo existencial daqueles homens, se levasse no melhor terapeuta, não resolveria. Se levasse no melhor spa, não resolveria. Se levasse no melhor coach, não resolveria. Se levasse na melhor PNL, não resolveria. Mas todo medo, toda insegurança foram dissipados quando o poder do Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes. Existem problemas que são mantidos por um coração vazio do Espírito Santo. A terceira pergunta, para nós avançarmos: qual é o espaço na sua lista de prioridade que você tem dado ao seu chamado? Eu preciso lembrar-lhes esta noite que só existe uma razão pela qual Deus permitiu que nós nascêssemos. Eu preciso te lembrar esta noite que a decisão do seu nascimento não foi do seu pai biológico. A decisão do seu nascimento não foi da sua mãe biológica. E talvez você diz: pastor, pois então, eu soube que quando a minha mãe ficou sabendo da minha gestação, eles tentaram me abortar, eles me disseram que eu vim fora da programação, o preservativo falhou, o anticoncepcional falhou. Eu até soube, pastor, que quando souberam que eu ia nascer, tentaram elaborar um aborto para mim, e uma voz gritou no seu ouvido dizendo que não era para você ter nascido. Eu venho esta noite no poder deste evangelho para te dizer que essa voz é uma grande mentira. Quem decidiu o teu nascimento não foi o seu pai biológico, não foi a sua mãe biológica. Quem decidiu o teu nascimento foi o Pai, foi o Filho, foi o Espírito Santo de Deus. E Ele só deixou você nascer com um propósito: cumprir com seu chamado.
Deus faz na sua vida, tudo que Deus financia, tudo que Deus te entrega quanto dinheiro, tudo que Deus te entrega quanto valores, recursos, tudo que Deus faz quanto oportunidades, é para uma única finalidade: patrocinar o teu chamado. E Jonas me lembra que quando eu pego o dinheiro de Deus, que foi destinado no cumprimento do meu propósito, e eu compro uma passagem de fuga, eu vou atrair tempestades para a minha embarcação. Deus não aceita que você pegue o seu dinheiro, que você pegue a sua saúde, que você pegue os seus recursos para suprir e destinar as suas cobiças e a sua ambição. Tudo que Deus te entregou é para você cumprir com o seu chamado e com a sua vocação. Qual é o espaço que a tua chamada ocupa na sua lista de prioridades? Vocês estão comigo na palavra? Esse texto chama a atenção dos meus olhos, para dizer que ele inicia com um chamado. Ele inicia com um chamado. E o chamado de Jesus a esses homens diz respeito ao teu chamado. Quando Jesus chama os seus discípulos, Jesus está chamando-os para dar permissão. Eu quero que você compartilhe bem alto após mim, dizendo: o meu chamado, pode ser melhor, o meu chamado me dá permissão. Diga para quem está ao seu lado: eu tenho permissão. Diga: eu tenho permissão. É sobre isso que eu prego esta noite. Eu tenho permissão. Diga mais uma vez: eu tenho permissão. Eu tenho permissão. Jesus chama os seus discípulos e diz assim: eu vos dou poder do meu Espírito. E quando ele derrama poder do seu Espírito aos seus discípulos, ele está dizendo: eu vos dou autoridade, eu vos dou permissão. Eu vos dou permissão. Para quê? Eu vos dou permissão para confrontar os poderes invisíveis. Eu vos dou poder, eu vos dou autoridade e vos dou permissão para confrontar os poderes invisíveis. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Desde a queda, os nossos olhos ficaram reféns daquilo que é aparente. Desde a queda, os nossos olhos ficaram reféns daquilo que é visível. Desde a queda, o homem natural se move por aquilo que ele pode tocar, por aquilo que ele pode cheirar, por aquilo que ele pode calcular. E é aqui que o mundo espiritual maligno prevalece, porque o texto diz: há espíritos imundos
que vocês irão colidir no cumprimento da missão. Espíritos fala daquilo que é invisível, espírito imundo fala daquilo que é sutil aos olhos humanos. Olhe para cá. Eu vos dou autoridade para confrontar os espíritos, os poderes invisíveis. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. É aqui que muitos de nós nos perdemos em nossas batalhas, porque a única maneira que eu terei, o único modo, o único recurso que eu tenho para prevalecer e discernir as realidades espirituais é a partir de uma autoridade do Espírito. Vazio do Espírito, eu perco a capacidade de discernimento e percepção do mundo espiritual maligno. Olhe para cá. É aqui, vazio do Espírito, que muitas pessoas começam a atacar o sintoma e não a causa daquilo que está diante de você. É aqui que nós começamos a atacar os inimigos errados, a semelhança do rei de Samaria, quando Ben-Hadad o cercou. A Bíblia diz que a cidade entrou em um colapso, e quando uma mãe comeu um filho, o rei sai dizendo: hoje eu vou tirar a cabeça do profeta. A pergunta que eu faço é: quem é que está causando caos na cidade? Não é o profeta. Quem está causando caos é Ben-Hadad. Mas o rei de Samaria vai eleger o inimigo equivocado, porque ele está sem o poder espiritual. Escute o que Deus tem para bradar o teu coração. Eu terminava um culto da igreja nossa, e um casal se aproxima, e o marido me chama dizendo: eu queria que você orasse para minha esposa. E eu levei a uma sala, e quando eu comecei a orar, uma possessão maligna se apoderou dela, e nós ficamos alguns minutos diante daquela libertação. E quando ela ficou livre dos demônios, o esposo abraça ela, e então ele faz uma pergunta para ela: meu bem, quem é o fulano? O fulano era o nome do demônio que falava na boca dela durante a manifestação: eu não saio, ela é minha, eu não saio, ela é minha. E ela então responde de maneira muito natural: o fulano foi o meu amigo imaginário que eu brinquei a minha infância inteira. Você consegue imaginar que uma criança brinca com um demônio a infância inteira, e o pai não percebe, a mãe não percebe? Você consegue imaginar a sutileza maligna, longe das percepções aparentes dos nossos olhos naturais? Eu terminava uma reunião de obreiro no setor que pastoreei. Um participante da reunião chega para mim e diz: pastor, durante a reunião Deus fala ao meu coração que nós deveríamos sair daqui agora e na frente da igreja estender as mãos e orar. Eu disse comigo: por que a gente não ora aqui dentro? Mas o irmão falou com tanto ímpeto. Eu disse: ok, então vamos lá. E nós terminamos a reunião e ficamos uns 5 minutos na frente da igreja, estendemos as mãos, e não aconteceu nada aos meus olhos. O culto começou, eu preguei aquela noite num apelo. Um jovem veio à frente, aceitou a Jesus, o nome dele era Edivaldo. E quando acaba o culto, ele me procura e disse: pastor, fazem 3 meses que eu estou tentando entrar nessa igreja e não consigo. Eu saio da minha casa e eu chego no portão, e eu chego a inclinar o meu corpo para entrar, mas como se houvesse uma parede me impedindo de entrar. Em 3 meses, hoje foi a primeira vez que eu consegui entrar.
Você consegue imaginar que existem realidades que alguém não vem à igreja, não é por causa do cansaço físico, é porque está debaixo de uma batalha espiritual e ele não percebe. Eu terminava de pregar em um congresso no domingo, e uma irmã veio até o estacionamento dizendo: pastor, que culto foi aquele ontem à noite? Eu saí daquele culto, e quando eu cheguei em casa, eu fui contar para meu esposo, para os meus filhos, como aconteceu aquele culto. E quando eu cheguei na hora da pregação, eu não me lembrava mais de nada. E eu fui orar, e enquanto eu fui orar, Jesus disse ao meu coração: diga ao meu filho que todas as vezes que ele for orar, pregar, que ele faça uma oração de batalha espiritual no poder do meu nome. E enquanto ela falava, o Espírito me levou a Mateus capítulo 13, que a primeira coisa que aconteceu quando o semeador saiu a semear foi que o maligno sobrevoou do seu ninho para arrebatar a semente à beira do caminho. Enquanto eu prego aqui, há uma batalha espiritual. Enquanto eu prego aqui, existem aves malignas que estão sobrevoando, e tem gente que não se lembra mais da pregação na segunda-feira. Não é porque a memória está ruim, é porque o maligno já roubou a palavra semeada no seu terreno. Mas você só vai perceber se os seus olhos espirituais estiverem abertos. Jacó vai viver um luto que nunca aconteceu, porque ele olhou para uma túnica manchada de sangue e ele concluiu que José já estava morto. Existe uma batalha invisível que está rodeando a tua casa, que está rodeando o teu filho, que está rodeando o teu bairro, que está rodeando a tua congregação, que está rodeando o departamento ao qual você lidera. E não me vem pensar que o segredo é chegar lá e mudar tinta na parede. Não venha pensar que o segredo é trazer ornamentação estética. Ei, esta noite o Espírito de Deus toma a minha boca para te dizer: eu te dou permissão para confrontar os espíritos invisíveis que estão. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu te dou permissão no poder do meu Espírito. Eu te dou permissão para confrontar o que o raio-x não mostra. Eu te dou autoridade para confrontar o que a ressonância não mostra. Eu te dou permissão para confrontar os principados, as potestades, as hostes infernais. Eu te dou permissão, eu te dou permissão, eu te dou permissão, eu te dou permissão, eu te dou permissão. Não é o dinheiro que te dá permissão, não é o diploma que te dá permissão, não é a oratória que te dá permissão, é o poder, é o poder, é o sol que despedaça o jugo, o jugo. Alguém sente a palavra? Levante a mão e dê um brado
de glória. Eu te dou permissão. Eu te dou permissão para confrontar aquilo que é invisível aos seus olhos. Eu te dou permissão para te confrontar aquilo que está drenando as suas forças sutilmente. Eu te dou permissão para você confrontar aquilo que está por detrás daquelas palavras, daquilo que está por detrás daquela proposta. Eu te dou permissão para você confrontar. Alguém recebe esta palavra? Pegue na mão de quem está ao seu lado. Diga: eu tenho permissão para confrontar os poderes. Diga: eu tenho permissão para confrontar os poderes. Mas o texto diz: autoridade sobre os espíritos imundos, toda sorte de enfermidade. Eu vos falo com muita responsabilidade. Eu sei que muitas doenças que nós lidamos é de ordem física, patológica. O Brasil vive um surto de dengue. Não existe nada de espiritual nisso. Mas o Evangelho me fala que tem uma mulher corcunda, que o problema dela não é na coluna, não é no nervo ciático, é um espírito de enfermidade. Tem um gago, tem um mudo, tem um surdo aqui, que não era problema genético, patológico, biológico, era espiritual. É por isso que nós temos irmãos que alguns deles carregam caixas de remédios e nunca melhoram, porque esses remédios não estão lidando com doenças biológicas, patológicas, físicas. Esses remédios estão lidando com o espírito de enfermidade. O melhor médico não acerta esse diagnóstico, porque espírito de enfermidade não sai na ressonância, não sai no raio-x, não sai na ultrassom. Ei, mas eu te dou permissão. Eu te dou permissão. Eu te dou permissão. Eu te dou permissão para você confrontar aquilo que o remédio não faz, aquilo que o médico não chega. O poder do Espírito vai chegar. Eu vos dou autoridade sobre todo o mal. E aqui Jesus grita no meu ouvido: eu te dou permissão para você confrontar todo tipo de passividade. Sério mesmo? Sério mesmo que você vai se adaptar com este caos? Sério mesmo que você vai se conformar com este cativeiro? Sério mesmo que você vai se conformar com esses demônios agindo lá na rua do seu bairro? Sério mesmo que você vai dormir o sono tranquilo com o suicídio crescendo lá na sua cidade? Sério mesmo que você vai ficar em paz com a prostituição lá na beira da escola do seu filho? Se é mal,
haja a minha volta. Eu tenho permissão para confrontar. Eu estou pregando para alguém que você olha para trás na tua ascendência e há um histórico de miséria, há um histórico de divórcios, de abusos, de alcoolismo, de drogadição. Existe um histórico de meninas que só entrou para o casamento grávida. Existe um histórico de viciados. Você olha para a sua ascendência e só você sobrou de um cristão. Você olha para trás, todos caídos, todos sendo capachos de Satanás, e o diabo já soprou no seu ouvido dizendo: nunca vai ser pastor, nunca vai ser missionário, não vai casar, não vai se formar, porque você é filho do Zé Ninguém. Deixa te contar uma história de uma filha que embriagou o seu pai, e enquanto ele estava embriagado, ela deitou-se com ele. Nasce um menino chamado Moabe. Moabe cresce, se torna uma nação pagã, uma nação apóstata, uma nação que sacrificava crianças, uma nação que adorava demônios. Décadas, séculos de histórias de maldição sobre Moabe, até chegar em uma mulher chamada Ruth. Eu não sei o que aconteceu para trás de mim, eu não sei quantos bêbados, eu não sei quantos prostitutos, mas eu sei que do meu ventre para frente está quebrado a maldição, está quebrado a maldição, está quebrado o mal. Pegue na mão de quem está ao seu lado, pegue na mão que a glória está nesta casa. Eleio colevuri blecalamandará, ela voquemburuzessá. Eu te dou permissão para quebrar toda sentença do mal. Vai casar, vai ter filhos, vai fazer faculdade, vai sonhar, vai para as nações. Ela colevar. Eu te dou permissão para quebrar. Eu te dou autoridade. Quem adora, quem adora, quem adora. Sério mesmo, que você saiu da sua cidade para vir a Camboriú, para levar uma bolsa nova, para levar um calçado novo, para levar um terno novo, para
levar um relógio novo e os demônios brincando lá na sua cidade, quem está aqui? Eu vou voltar, eu voltarei para minha casa carregando uma unção maior, carregando um poder maior. Eu vou entrar na favela, eu vou entrar naquela boca, eu vou entrar naquela escola. O principado vai cair, a potestade vai cair. Só quem está na presença, só quem está na presença. Diga para o diabo hoje: tu vai soltar o meu filho, tu vai soltar minha filha. Eu não gerei menino para o diabo. Vai, eu te dou a permissão para tu voltar para a tua casa no poder do Espírito Santo. Vou te mostrar, eu vou te revelar, eu vou te mostrar. Vai entrar naquele quarto e eu vou te mostrar a obra do diabo que está por detrás. Eu vou te mostrar um laço de suicídio que abraçar o teu filho, mas eu entro contigo naquele quarto. Não vai ter morte, vai viver, vai viver, vai viver. Se você adora, não subestime o poder do Espírito que você carrega. Paulo diz que este poder é o mesmo poder, Efésios 1, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas em Romanos 8:11, Paulo vai dizer que esse Espírito que nós carregamos vai ressuscitar todos, desde Abel até o último homem ou mulher que será salvo. Cadê os ossos? Cadê os ossos de Abel? Cadê os ossos de Noé? Cadê o pó daqueles patriarcas? Eu não sei, mas o Espírito que habita em mim, ele é tão poderoso que quando a trombeta tocar, ele vai trazer vida. Se esse
esse Espírito vai ressuscitar gerações. Se esse Espírito, quando foi assoprado no boneco de pó, se tornou alma vivente, se esse Espírito, quando assoprou sobre o vale de ossos secos, é este poder que você carrega para a tua casa, para a tua cidade, para a tua família. É este poder que está sobre a tua vida. Quem recebe o poder dessa palavra? Eu te dou permissão para representar. A primeira vez que os 12 aparecem juntos no contexto do Novo Testamento, e os 12 passam a representar aqui a igreja do Novo Testamento. Eu te dou permissão para você representar tudo aquilo que eu disse sobre a minha igreja. Eu te dou permissão para você representar o reino de Deus. Eu te dou permissão para você representar o Cristo. Agora preste atenção: a única forma de representar o Cristo que está enviando é no poder do Espírito Santo. Olhe para o texto. Quem é que você lembra quando você ouve falar sobre Judas? Quem é que você lembra quando você ouve falar sobre Pedro? Quem é que você lembra quando você ouve falar sobre Tomé? É um traidor? É um negador? É alguém que duvida? Mas me mostra qualquer um destes negando, traindo, enquanto eles estão no domínio do Espírito. É por isso que o diabo quer te ver vazio. É por isso que o diabo quer te ver raso no Espírito, porque nada é capaz de segurar a natureza pecaminosa que todos nós carregamos. Ninguém é capaz de segurar esta índole, natureza caída que nós possuímos. Não é nada capaz de frear este mal, mas o poder do Espírito sobre a tua vida, o poder do Espírito sobre a tua casa. O adultério não aparece, a mentira não aparece, a falsidade não aparece. No poder do Espírito, você tem permissão para representar uma igreja avivada, uma igreja no sobrenatural, uma igreja que caminha no poder do Espírito. Você recebe essa palavra? Eu caminho para terminar. Vocês vão entrar em uma casa e eles vão te rejeitar.
Você veio com uma palavra de paz, mas eles vão te rejeitar. E tudo que o diabo quer é que depois de uma frustração, depois que alguém te traiu, depois que alguém te constrangeu, te envergonhou, te feriu, te traumatizou, te golpeou, tudo que o diabo quer é que depois desse trauma você se tranca dentro de um quarto escuro e diz: eu não prego mais, eu não sonho mais com a obra missionária. Olha o que fizeram comigo, eu tinha boas intenções, olha a injustiça, olha a injustiça que veio comigo, eu não subo mais em nenhum púlpito, eu não vou mais evangelizar. Aí vem Jesus e te diz: não tem licença para a tua chamada, não tem licença para a tua vocação, não tem licença para o teu ministério, não tem licença para o dom que eu te dei. Eu te dou permissão hoje para você sacudir a poeira do teu pé. Eu te dou permissão hoje para você sacudir a memória da traição, a memória do abuso sexual. Eu te dou permissão hoje para você sacudir a poeira da dor, a poeira da rejeição, a poeira do abandono, porque aquilo que eu coloquei dentro de você é maior, é maior, é maior. Pegue na mão de quem está ao seu lado, pegue na mão de quem está ao seu lado, diga para ele, diga: não é tempo, diga: não é tempo de vitimizar, diga: é hoje. Você tem permissão para sacudir a poeira e se levantar e seguir em frente. Vai voltar a pregar, vai voltar a profetizar, vai voltar a pastorear, vai voltar a gravar, vai voltar a compor, vai voltar a escrever. Ele não te deu uma touca, ele não te deu uma touca para dormir, ele te deu um capacete, ele te deu uma armadura. Quem pode adorar fica de pé, quem pode adorar fica de pé. O diabo queria te matar dentro de um quarto escuro, imerso na depressão. O diabo queria sepultar você num hospital psiquiátrico, mas eu te dou permissão. Vai, sacode a poeira, sacode a poeira, sacode a poeira. Diga: ninguém me para, diga: ninguém me para, ninguém me para, ninguém me para. A porta do inferno não me para, os demônios não me param, os demônios não me param. Não tenha medo.
a igreja carrega dentro dela, no poder do Espírito Santo, não tem um partido comunista, não tem um partido socialista nesta nação, não tem nenhum colegiado de jurista que vai fechar as portas da igreja nesta. Podem colocar os professores mais endemoniados para ensinar sobre aborto, sobre identidade de gênero. Os nossos filhos vão estudar na Babilônia, e a Babilônia não vai tocar. Eles vão se formar, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vão se tornar reitor de faculdade, e o principado vai cair, porque é chegado o reino de Deus. Eu encerro agora. Você tem permissão para seguir em frente, diz o Senhor. O tempo do luto acaba hoje. Sacode a poeira do luto. Está na hora de pegar a espada da bainha. Sacode a poeira daquele divórcio traumático. Sacode a poeira. Está na hora de pegar a harpa do salgueiro. Eu coloco um cântico novo na tua boca. Eu coloco, diz o Senhor. Alguém recebe esta palavra? Eu te dou permissão para viver no lugar mais seguro debaixo deste sol. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ovelha indefesa, é isso mesmo. Nunca foi sobre as nossas competências, sempre foi sobre aquilo que nós carregamos por dentro. Eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. O lugar mais seguro não é aonde que o seu dinheiro consegue dominar, não é o condomínio fechado que você consegue pagar. Termino fazendo um coro com a missionária Elisama. O lugar mais seguro para os seus filhos não é a melhor universidade, não é a melhor escola. Eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. Mostra para mim, mostra para mim, mostra para mim, mostra para mim, mostra para mim. Uma ovelha que voltou faltando uma pata, faltando uma orelha. Todas as ovelhas voltaram inteiras. Porque o lugar mais seguro é quando você está no cumprimento do chamado do seu bom pastor. Os lobos chegam perto
E o bom pastor diz: aqui você não toca. Pegue na mão de quem está ao seu lado e eu oro agora. É por isso que o diabo quer fazer de tudo para você parar. É por isso que o diabo quer fazer de tudo para você sair desses Gideões frio e apático à sua chamada. Deus está dizendo: cumpre com a tua missão. Que o lobo não mexe, que o lobo não vai morder, o lobo não vai devorar. Pode fungar, pode ruivar, mas esta ovelha está cuidada, esta ovelha está protegida. Eleiro colemarandiro colevarraçá, olha de colevavançoar. O teu filho entra e sai, e o marxismo cultural não vai envenená-lo. Vai, cumpre a minha missão. Que eu cuido da tua casa, eu cuido da tua saúde, eu cuido dos teus negócios, eu cuido. Pode dormir em paz, porque aquele que te guarda, ele não dorme. A Giovana pode se aproximar. Elamure de colavazassaio. Você tem permissão. Você tem permissão para estar seguro na minha presença. Aonde está você que desarraigou do aprisco? Aonde está você que parou, que estacionou a tua fé? Cadê você? Volta hoje para a mesa do Pai. Volta hoje para a mesa do Pai. Aonde está a primeira pessoa que quer reconciliar a sua vida a Jesus? Cadê você que vai sacudir a poeira e dizer: eu vou voltar para Jesus, eu vou voltar para Cristo? Eu quero convidar a você que retorna hoje para a casa do Pai. Eu quero chamar você que deseja reconciliar hoje com Jesus. Você que está na internet, coloca aí agora no clique: eu retorno para Jesus, eu reconcilio para Jesus, eu aceito Jesus. Onde estão as pessoas aqui no pavilhão que está sacudindo a poeira hoje e diz: eu volto para a casa do Pai? Chega de viver longe, eu quero viver. Aqui está a primeira pessoa, aqui está a primeira pessoa, aqui está a segunda pessoa, aqui está a segunda pessoa. Onde está a próxima pessoa? Aonde está você? Eu te dou permissão para você sair deste cativeiro. Eu te dou permissão para você sair desta prisão hoje. Cadê a terceira pessoa? Saia do seu lugar, saia do seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá na internet, clica aí: eu volto, eu aceito a Cristo. Temos mais alguém? Temos mais alguém? Eu entrego o microfone agora. Eu entrego o microfone agora. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Estende as mãos. Todos estende as mãos no sinal de receber alguma coisa. Perdoa os pecados. Recebe, Senhor, estes que estão aceitando a Ti lá online agora, aqueles que estão saindo do cárcere, essas 19 pessoas, essas 29 pessoas que estão, Senhor, aceitando a Ti no YouTube.
Sai agora do cárcere da depressão. Sai agora, eu te dou permissão. Sai agora desse cativeiro. Sai agora, eu te dou permissão. Eu te dou permissão para você sair desse lugar. Eu te dou permissão para você voltar para a tua família. Eu te dou permissão para você voltar para aquela igreja. Eu te dou permissão. Eu te dou permissão. Eu te dou permissão para o novo tempo. Para o novo tempo. Para uma nova estação. A igreja pode adorar o Senhor. Abrace quem está ao seu lado. Diga: eu tenho permissão para viver um novo tempo. Diga: eu tenho permissão para viver um